Olá pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, começando um curso aqui para vocês da área tributária. Hoje vamos falar das contribuições do PIS e da COFINS, aspectos gerais e atualizações também, né, ó, sobre prazos, né, as últimas atualidades dessas contribuições também. Tá? Já venho ministrando esse curso aqui também, ao vivo para vocês, do Piscofins, e com uma cara um pouco diferente, tá? Então, sempre estamos atualizando os cursos, tá? Todo mês estamos com uma programação de cursos nesse formato para vocês, né, no nosso canal do YouTube. Por esse momento, não podemos ainda promover os cursos presenciais devido à pandemia, tá? Mas estamos sempre elaborando aqui materiais, cursos, palestras e também tirar dúvidas, tá? Nesse formato YouTube ao vivo para vocês. Então, para vocês que estão em casa assistindo cursos, estão trabalhando também de home office, né? Aproveita aí, clique no nosso canal, se inscreve no canal da Contimatic para ficar atualizados, aí, informados sobre nossos cursos, atualidades nas áreas de vocês, né? Aqui nossas áreas aqui agora é fiscal, né? A área fiscal, contábil, né? Estão de mão dadas aí nessas áreas, né? Nesse setor contábil que tem bastante informações aí que tem que estar sempre atento, atualizado nas informações. Bom, deixa eu dar bom dia para a galera, o pessoal que está começando a entrar aqui, né, pessoal? A Maria Teixeira, bom dia para vocês. Amanda Gonçalves, um beijo para você, Amanda Gonçalves, que trabalha com a gente aqui também, sempre nos acompanhando. Leila Maria Barbosa, bom dia. Cristina Gomes, bom dia também. Tá, pessoal? Vamos lá, vamos começando. O pessoal está acessando, está começando a aumentar aí os espectadores. Nascimento, daqui a pouco tá todo mundo aí nos acompanhando, tá? Antes de a gente dar o início, né, eu tenho um material aqui para mostrar para vocês, sempre, né, a gente de praxe. A gente está com um visual novo aqui no fundo, né? Já estamos dando sempre o layout, apresentando para vocês, tá? Vamos lá. Antes de eu começar, lá, pessoal entrando aí, ó. Elisângela, bom dia. Michele Araújo, bom dia. Sandra, bom dia aí da Open Contabilidade. Quem tem o nome do escritório aí, eu já estou divulgando aí, tá, pessoal? Já ajuda a divulgar o escritório aí de vocês, tá? Vamos lá. Antes de a gente começar o nosso material, quero mostrar para vocês aqui no nosso site da Contimatic, né? Mudou também a nossa cara aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos aqui nossos anúncios, né? Aqui para contadores, informações para contadores e para empresas, assim, né? Os sistemas, os softwares da Contimatic e também outros produtos que a Contimatic oferece para vocês. Logo abaixo do nosso site, tá? Temos aqui o nosso blog, tem os serviços Contimatic, né? Os cursos e treinamentos, os sistemas oferecidos para vocês, e também tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, já que a gente está tratando de cursos, informações da área tributária, fiscal, previdenciária, trabalhista e contábil. Nós temos aqui o nosso blog Contimatic, está muito bem elaborado aqui, com bastante informativos, textos, artigos sobre as áreas atuais, né? Então estamos sempre atualizando e apresentando para vocês aqui, por exemplo, lá, agora estamos lá, como destacar seu escritório de contabilidade no meio da crise do coronavírus. Olha que legal, interessante aí. Parcelamento do FGTS, na medida provisória 927, tá? Então tem vários artigos aqui atualizados, sempre que sai alguma coisa nova, né, tem um artigo resumindo para que fica melhor para vocês a interpretar, a se interagir, porque às vezes você olhando a lei, né, e tem muita informação, às vezes a gente não consegue acompanhar, é compreensível, vocês que estão na área, ali estão no escritório, precisa lidar com vários informações, e ainda precisa estar ali na parte operacional, aí ainda tem que atender o cliente, tem que passar orientações corretas para ele. Então aqui, a Contimatic tem aqui para oferecer para vocês, né, um modo, os artigos que deixam vocês atualizados e seguros. Pode ter a maior segurança porque é com base, né, nas fontes confiadas, nas fontes das leis, das normas que estão saindo, tudo aí para vocês, tudo bem?
Temos aqui então o blog Contimatic, e temos também, claro, não poderíamos deixar de falar aqui do Legalmatic, o suporte, né, online, o Legalmatic. Legalmatic que tem aqui para vocês, para quem é cliente da Contimatic, eles têm aqui para vocês, tirar a consultoria online, esclarece dúvidas sobre a legislação, né, atualidades. São gratuitos para os clientes, tá? Clientes Contimatic. Olha só, para você que está entrando, está conhecendo a Contimatic, acabou de adquirir os softwares da Contimatic, aí estão pegando uma licença da Contimatic. Então, veja só, você tem acesso, né, tem aí o serviço da consultoria, onde você pode mandar suas dúvidas sobre legislação, só verifica aqui nossa página do Legalmatic, vê as orientações para você mandar suas dúvidas, tá? Então, além das dúvidas que o Legalmatic, que a Contimatic oferece para vocês, também temos aqui as últimas leis publicadas, tá? Perguntas e respostas já publicadas, né? Então, ele já, por exemplo, de repente a sua dúvida já foi perguntado, né, e já foi esclarecido. Então tem aqui umas áreas, ó, previdenciário, tributário, societário, contábil, né, as últimas notícias, né, estão os artigos aqui também vocês podem acompanhar, e moedas atualizados, as últimas leis publicadas, né, atualizadíssimos aqui, por exemplo, ó, hoje mesmo já saiu aqui uma instrução normativa 1964, decreto 47.159, daqui a pouco eu vou ter que olhar, ó, depois que eu terminar aqui esse curso com vocês, eu vou ter que ir lá consultar as leis aí publicadas de hoje, né? Então é bom você estar sempre, clicar aqui e dar uma olhada, né? Estão sempre atualizados. Vamos até ver como é que é essa instrução normativa 1964. Eu não posso ter acesso porque eu tenho que ter o login, tá vendo? Os clientes aqui que vão ter acesso à publicação. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Então, sem mais delongas. A última coisa que eu vou mostrar para vocês os cursos, né? Hoje já vai ter uma live à tarde com a consultora Bernadette Conceição e o Júlio César, tá? Não deixam aí às tardes também vocês acessarem aí, ó, live sobre a medida provisória 936, que vai se transformar na lei 14, que transformou lei, né? Virou 14.020 aí. Sabe o que mudou, tá? Os dois especialistas aí vão agora, hoje à tarde, às 3 horas. Então, hoje de manhã vocês estão comigo e à tarde vocês vão ter aí essa apresentação para vocês, tá? Novos cursos aí, não fique atento aos cursos gratuitos. Sempre, todo mês nós temos uma programação, tá? Estão clicando aqui, são mais de 22 horas por mês. Então, hoje é o PiscoFins, vamos falar agora, vamos começar, tá? Próximo aí, ó, tem o planejamento tributário, que eu também vou apresentar para vocês. Cruzamento de dados da Receita, isso aí tá com essa data, talvez vai ser alterado, tá? Porque vai acontecer alguns imprevistos, mas não vamos deixar de apresentar para vocês. Pode ficar tranquilo que a maior parte aqui dos cursos, né, estão sendo realizados todos os meses. E-social, dicas de elaboração de demonstrações contábeis, olha aí. Tá? Gestão contábil, Lei Geral da Proteção de Dados, muito importante também. Beleza, pessoal? Então é isso. Então vamos começar aqui nosso material, tá? O pessoal entrando aí, olha lá, o Lorivaldo Filho, bom dia. Fabiana Nogueira, bom dia. Bom dia aí a Fabiana, consultora também da Contimatic, nos acompanhando. Legal, bacana. Cleiton Stafford, bom dia. Wellington aí, bom dia também. Letícia Mendes, bom dia. Bom dia a todos aí. Então vamos lá, né? Então vou colocar aqui o material com vocês. Eu vou colocar para a gente começar. Então vou colocar na tela inteira para a gente dar o início. Então, PiscoFins, aspectos gerais e algumas alterações também, tá? Então é isso que a gente vai tratar aqui. Sobre os tópicos, eu dei uma resumida aqui, a gente vai dar uma introdução, vou dar uma introdução rápida do que é o PiscoFins, depois eu vou começar a abordar os temas, base de cálculo, alíquota, prazo de recolhimento, o que é o regime cumulativo, depois falarei do não cumulativo. Então acho que está dividido em 2 módulos, tá? Cumulativo e não cumulativo. Hoje, cumulativo, amanhã, não cumulativo, e outros demais assuntos, tá, atualizados, como eu prometi para vocês, tudo bem? Então, vamos começar aqui com uma introdução, tá? O que é o PIS e COFINS? São impostos? Não. São taxas? Também não. São contribuições. Tá? O PIS e COFINS são contribuições. Quando se trata de contribuições,
são tributos que está diretamente vinculado ao financiamento de determinadas áreas. Por exemplo, com área social, saúde, previdenciária, tá? Assistência social, tá? Por exemplo, tem uns desenhos para vocês já ter uma ideia. Então, eles já estão vinculados diretamente a essas áreas. Elas não podem ser destinadas em outros orçamentos públicos, né? Então, quando o governo faz essa arrecadação, ele já tem que predestinar para essas áreas, tá? Então, hoje, por exemplo, essas áreas que a gente está vendo aí, né, aquela parte emergencial, né? Então, tudo vem dessa arrecadação, tá? Os tributos, o PIS/COFINS é indireto, vamos falar dele da incidência, base de cálculo, fato gerador, tá? Então, no caso aqui é o COFINS. E o PIS também tem a arrecadação, a sua arrecadação, ela tem uma área específica também, a qual ela será destinada. Então, o PIS aqui, no geral, é seguro-desemprego, abono de participação das receitas, órgãos, entidades, trabalhadores públicos, privados, tá? Então, ela tem essa finalidade de arrecadação, é o PIS, tá? O PIS/COFINS, no geral, vamos dizer assim, que é a sua arrecadação para áreas sociais e previdenciário e saúde. Tudo bem? Então, passando aqui dessa introdução, tá? O PIS também tem aí, ó, destinado às empresas, aos funcionários, destinados aos funcionários da empresa privada também, isso também está ligado, tá? As normas que regem esses dois tributos, do PIS e da COFINS, tá? Desde a Lei Complementar Federal, tá? Quando foi instituída, né, o PIS e o COFINS desde a década de 70 e também depois o COFINS na década de 90. Tá? A Lei Complementar número 7, tá? E a Lei Complementar 70. Depois que veio essa lei complementar, aí veio as leis ordinárias, aí veio a instituição, né, para a sua prática e onde ocorre o fato gerador, de quem que é o responsável do recolhimento. Então começa aí depois as leis ordinárias. Começou com a Lei 9.718, que tratou do regime do PIS e da COFINS, simplesmente ela não tinha essa denominação de cumulativo e não cumulativo. Tá? Ela só passou a ser com essa denominação de cumulativo quando criou a figura do PIS/COFINS não cumulativo. Aí, então, o PIS/COFINS, né, então teve as suas normas, as suas leis no cumulativo e não cumulativo. Então, como vocês podem observar aí na tela, nós temos a Lei 9.718, que trata do PIS/COFINS no regime cumulativo, e a Lei 10.637 do PIS não cumulativo e a Lei 10.833 não cumulativo. Tá? A 10.833 é a mais famosa, ela também ela é combinada também a 10.637, que é o PIS. Temos também, especificamente, as leis, no caso do PIS/COFINS importação, que ela incide na importação para os importadores que adquirem mercadorias, bens de fora do país, elas estão obrigadas aí ao recolhimento do PIS/COFINS na importação. Assim como outros tributos, como o ICMS, o ISS, tá? O imposto de importação também incide na importação, tá? Bom, essas leis têm várias alterações, e uma dessas leis que é importante ressaltar, que foi alterada, foi a 12.933, que ela trouxe outras providências, outras alterações de outras matérias de leis, tá? Mas também trouxe alterações nas leis do PIS e da COFINS também. Tá? E temos também a Instrução Normativa, a 1911 de 2019. Ela foi uma alteração mais recente, né, que foi do final do ano passado. Tá? Muitos se perguntaram se essa norma ela alterou alguma relação do PIS/COFINS. Ela não alterou a sua base de cálculo, fato gerador, os seus conceitos, seus fundamentos, tá? Mas ela trouxe alguns esclarecimentos importantes em relação ao PIS/COFINS. Então, tá, a gente vai falar, principalmente na incidência dos créditos do PIS e COFINS, que é quando a gente for falar do não cumulativo. Então, lá a gente vai tratar isso também. E alguns esclarecimentos também a gente vai falar. Então, ela consolidou várias normas que estavam espalhadas em questão do PIS/COFINS e trouxe praticamente um regulamento aí para o PIS/COFINS. Então fica mais fácil para vocês consultarem, né, achar as informações. Tá? Então ela esclarece um pouco assim melhor as informações em relação ao PIS e COFINS. Então tem um tratamento melhor aí para a gente consultar. Tá? Se der tempo aí, o nosso
tempo, eu até abro aqui depois essa instrução, né? E a gente fala sobre ela também, que é o que a gente vai tratar aqui alguns pontos também. Tá? Então vamos começar aqui, tá? Falar sobre o PIS/COFINS cumulativo. Então a gente vai falar sobre vários pontos gerais, PIS/COFINS cumulativo, não cumulativo. Então nesse sentido, quem está obrigado, tal. Mostrar aí, de repente um exemplo para vocês também de cálculo. Então é um material, é um curso aqui, é mais para o pessoal aí que estão iniciando e para a gente também reciclar as informações também, né? Às vezes a gente acaba ficar focado em uma outra matéria, em outros assuntos, né? Porque a gente está lidando com uma parte de outros tributos, ICMS, uma hora a gente está no IPI. Quem era da área fiscal sabe muito bem o que eu estou falando, que às vezes a gente está focado numa área, está focado no Simples Nacional, porque a gente está atendendo aquele cliente, então a gente agora está prestando atenção nesse tributo agora, nesse cálculo agora do Simples Nacional. De repente o outro cliente liga e acontece uma situação, agora eu vou ter que ver o PIS/COFINS, apuração do PIS/COFINS, daqui a pouco eu tenho que voltar para o IPI, porque eu tenho um cliente lá que é indústria. E assim vai, assim é o nosso dia a dia. Então, isso acaba, às vezes, a gente esquecendo aqueles detalhes que a gente aprendeu do PIS/COFINS. Então, o curso acho que ajuda isso para quem está na área e, claro, para quem está iniciando também, né? Ou quem está começando a atuar nessa área da área fiscal. E seja bem-vindo quem está atuando, começando agora, tá? A área fiscal, eu sempre digo isso nos cursos, ela é uma área, ame ou deixe, tá? Ou você... É um desafio, né? Essa área é bastante desafiadora, porque ou você vai com tudo, tá? Encara, ou parte para outra área, tá? Então, essa área é bastante assim, tá? Então, a gente é um desafio, né? Porque cada dia a gente aprende uma coisa nova e de repente, as normas alteram e a gente tem que se atualizar e estar sempre atento, tá? Mas, enfim, é legal, é gostoso de atuar nessa área. Tá? Ela é bastante desafiadora para quem gosta mesmo, ela tem bastante desafios aí para a gente aprender, tá? Então vamos lá, PIS/COFINS cumulativo, tá? As empresas no regime tributário, do lucro presumido ou arbitrado, sempre vão apurar o PIS/COFINS no regime cumulativo. O que é o cumulativo? O nome já está dizendo, cumula, né? Todas as cadeias das atividades econômicas, elas estão sujeitas ao recolhimento do PIS e da COFINS e sempre vai ser tributado aquela mercadoria que circula ou que vende, ou prestação de serviço, por exemplo. Então, não tem um aspecto do crédito da sua entrada, tá? Então, por exemplo, as suas aquisições, ela não te dão direito a crédito. Quem está no regime do cumulativo, não há direito de créditos, assim como igual o ICMS, o IPI, que dá direito de crédito da sua entrada. Então, outros tributos, em qualquer modalidade, seja no lucro presumido, lucro real, por exemplo, o ICMS, ele tem direito a crédito da sua entrada. Agora, o PIS/COFINS, no cumulativo, ele tem essa distinção em questão de enquadramento e atividades, tá? Isso é importante ressaltar aqui, que aí é o que vocês vão entender. Então, primeiro, quando você fala PIS/COFINS cumulativo, a empresa está enquadrada no lucro presumido, sempre vai apurar no regime cumulativo, ou seja, ela não tem direito a seu crédito nas suas entradas. E tem outras características aí que a gente vai ver. Alíquotas, tá? Base de cálculo, isso é importante também, isso que se diferencia do não cumulativo, é o que a gente vai tratar aqui mais adiante. Bem, então, o PIS/COFINS também, tá? No cumulativo, as atividades aqui especificamente, eu vou mencionar aqui para vocês na tela, como vocês podem observar, principalmente entidades financeiras, por exemplo, bancos comerciais, bancos de investimentos, desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de créditos, financiamento de investimentos, como vocês podem observar na tela, exceto sociedade corretora de seguros, elas sempre vão se enquadrar, as suas receitas nessas atividades sempre serão tributadas no PIS/COFINS no cumulativo, então, ou seja, não tem direito a crédito às suas entradas, tá? Então, cuidado com quem atua nessas atividades. Aí cabe, independente do enquadramento tributário da empresa, seja ela com lucro real, presumido, mas se atua nessas atividades, ela sempre será PIS/COFINS no cumulativo. Tudo bem? Então, fique atento com esses detalhes. Pode ser que você tenha atividades com essas atividades financeiras, entidades financeiras, né? Você atua, e ao mesmo tempo você tem outro KNAI que você também atua e que não estão
na obrigatoriedade do regime cumulativo. Ela pode estar, você pode estar, se você estiver no lucro real, pode estar apurando a tributação do PIS/COFINS no regime não cumulativo. Tá? Então, fique atento com esses detalhes aqui, como eu vou estar apresentando para vocês. Tá? As empresas do regulamento mercantil, cooperativas de créditos, empresas de seguros privados também, tá? No regime cumulativo, entidades de previdência complementar, associação de poupança de empréstimos. Vocês podem observar aqui que é sempre essas entidades ligadas, seguros, entidades financeiras, tá? Resumindo aqui para vocês. E operadoras de plano de saúde, assistência à saúde também, tá? Que mais temos aqui? Entidades que exploram serviços de vigilância de transporte, sociedades cooperativas, tá? E outras atividades aqui que depois eu vou mostrar para vocês, que estão listadas no inciso 1 até o 23, tá? Da Instituição Normativa 1911. Também depois a gente vai mostrar mais alguma coisa, atividades no regime cumulativo. Olha, independente de enquadramento tributário, tá? Então, base de cálculo. Vamos falar um pouco sobre base de cálculo agora, do regime do PIS/COFINS cumulativo, tá, gente? Então aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui tem as últimas alterações que ocorreram nesse conceito de base de cálculo, né? A redação dela teve diversas alterações e ficou agora nesse formato, especificando o que se trata a base de cálculo do PIS/COFINS no cumulativo. Tá? Então aqui, a base de cálculo do PIS/COFINS cumulativo é o seu faturamento, que compreende a receita bruta. Que trata ao artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977. Essa alteração, essa redação foi dada até pela 12.973, aquela que eu mostrei no comecinho, para vocês, que fez várias alterações. Tá? Ela esclareceu melhor o que se trata da base de cálculo. Nesse decreto-lei, tá? Receita bruta compreende-se como receita bruta, como vocês estão observando aí, ó, no item 1, 2, 3 e 4. Então, o item 1, produto de venda de bens às operações de conta própria da empresa. Então, vocês podem observar que faz parte da atividade da empresa, tá? Não é o produto de venda de bens, compra para venda, produção, tá? O preço de serviços prestados em geral. Então, todos os serviços prestados compreende a receita bruta, o faturamento da empresa. O resultado oferida nas operações de conta alheia. Vou explicar o que é conta alheia, muita gente confunde isso. Né? Vou dar um conceito que a Receita Federal, o que ela posiciona o que se refere à conta alheia, tá? Vou mostrar isso para vocês. Receitas e atividades de objeto principal da pessoa jurídica não compreendida nos itens 1 a 3. Tá? Aqui não quer dizer que é uma receita, por exemplo, que não está ligada à atividade dela. Tá? Não quer dizer aquela receita de aluguel, não quer dizer aquela receita financeira, não é isso. É uma receita, sim, que está nos seus atos constitutivos da empresa, está lá no seu contrato, tem KNAI, tá? Mas ela não é compreendida nos quesitos do 1, 2 ou 3, aqui como vocês podem observar. Por exemplo, ela não se encaixa como produto de venda de bens. Tá? Então não é uma mercadoria que você está comprando para revender ou produzido. Ou então ela não se encaixa como serviços prestados, mas ela tem lá um KNAI dela, não é um serviço que você presta. Tá? Não se encaixa também como conta alheia, serviço de conta alheia. Ela aqui, na verdade, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo é bastante... por exemplo, os bancos, hoje, ela tem um tipo de receita, tá? É chamado os spreads. Os spreads, o que é? É a diferença dos juros ativos com os juros passivos. Os juros ativos os juros que eles ganham com os empréstimos, aplicações que o banco realiza. E os juros passivos aqueles juros que os bancos têm obrigação de depositar, por exemplo, para os seus clientes em questão de poupança, créditos de aplicações também, tá? Bônus, tá? De consórcios, etc. Tá? Então, esses dois juros passivos e juros ativos, a diferença dos dois é a receita do banco.
Então vocês podem observar que essa diferença não se enquadra, por exemplo, como uma mercadoria. Não se enquadra como uma prestação de serviço. Não, é diferente de taxas bancárias. A taxa bancária é uma prestação de serviço, é uma taxa cobrada sobre alguma prestação de serviço. Sim. Agora, essa diferença ela não se encaixa nesses itens 1, 2 e 3. Então, o que a Receita fez aqui? Então, a Receita Federal, ela esclareceu. Ela colocou essa receita desses tipos que fazem parte da atividade da empresa como a base de cálculo, que ela está dentro da base de cálculo do PIS/COFINS, tá? Então ela só esclareceu melhor, mediante já várias soluções de consultas que a Receita já tinha promovido em questão dessas receitas, tá? Receita de aluguel também, quando está no ato constitutivo, então ela também faz parte da base de cálculo. Mas isso se estiver nos atos constitutivos. Tá? Outras receitas que não fazem parte da atividade, tratando-se aqui do PIS/COFINS cumulativo, tá? O lucro presumido, por exemplo, um arbitrário, que não faz parte da atividade dela, ela não está na base de cálculo, não entra na base de cálculo do PIS/COFINS, tá? Então fique bem claro isso. Então, por exemplo, a empresa tem um aluguel ali que não está fazendo parte da atividade dela, ou simplesmente ela alugou o salão para fazer uma festa, a empresa tem lá um espaço que ela alugou ali que ela não utiliza, mas aquilo não faz parte da atividade dela, e ela faz aquilo lá esporadicamente. Tá? Pequenas receitas financeiras também, não entra na base de cálculo do PIS/COFINS. Tá? Cuidado, quando se trata de PIS/COFINS cumulativo. A receita financeira vai entrar na base de cálculo do IRPJ, tá? E da contribuição social sobre o lucro líquido, mas do PIS/COFINS não. Tá? Cuidado com esse detalhe. Tem um outro detalhe aqui sobre a receita bruta, que a gente precisa mencionar aqui, que isso foi esclarecido desde aquela instrução normativa 1911, tá? A receita bruta inclui-se também tributos sobre ela incidentes, bem como os valores decorrentes de ajuste de valor presente, que trata o inciso 8 aqui do artigo 183 da Lei 6.404, tá? Vou explicar. Esses tributos incidentes que incidem sobre o faturamento, os tributos indiretos, tá, que estão embutidos no preço da mercadoria, ela inclui-se nessa receita bruta, portanto está na base de cálculo do PIS/COFINS. Tá? É o caso, por exemplo, depois vamos falar um pouco sobre isso, é o caso do ICMS próprio, não da substituição tributária, que ela está embutido na receita bruta e ela é base de cálculo do PIS/COFINS. É claro que houve, nos últimos anos, aí, nos últimos tempos para cá, nos últimos meses, tá? Existe uma polêmica, uma divergência e até as instâncias jurídicas aqui estão concedendo liminares, né, para que desconta o valor, tinha desconsiderado o valor do ICMS próprio, tá? Ou o valor já recolhido pelos contribuintes do PIS/COFINS, excluindo a base de cálculo do PIS/COFINS. Aí é o entendimento dos agentes jurídicos aqui que entende, né, que devem deduzir da base de cálculos e outros não. Então, aí o STF concede àqueles que entrar com uma liminar, né, consegue uma liminar e aí ele consegue deduzir. Então, esse é um caso, é uma exceção. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Tá? É uma exceção desses tributos. Dos demais, todos estão dentro do conceito da receita bruta. Aí eu quero falar aqui também sobre esse ajuste do valor presente. Isso foi determinado pela 11.000, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tá, a 12.973 também fala sobre isso. A 11.638, se não me engano, tá? Aqui trouxe vários aspectos contábeis, tá? Teve várias alterações contábeis isso uns anos para trás, tá? E ela tratou do ajuste de valor presente, tá? O que é o ajuste de valor justo, tá? Atualizado, o quanto ela vale hoje e quanto ela vale no prazo, no longo prazo, né? Então, aquela mercadoria vendida que será recebida a prazos, a longo prazo, tá? Ela na contabilidade, isso para efeitos de imposto de renda, por exemplo, ela tem um tratamento diferenciado para a sua tributação, para o imposto de renda. E para o PIS/COFINS, então, tinha que tratar isso e falar como é que fica então o PIS/COFINS. O COFINS não vai mudar nada, mas precisamos esclarecer isso. Então, o chamado AVP, tá lá, no caso do ajuste de valor presente, deve compor a base de cálculo que permanece com a mesma extensão atual. Então, ou seja, ela não mudou, mas precisa compreender, porque quando a gente pega hoje uma demonstração do resultado do exercício
é um demonstrativo contábil, você vai ver essa conta, pode ser que você veja essa conta, essa rúbrica, né, do valor de ajuste presente, deduzido da receita bruta e posteriormente não incluindo na base de cálculo do IRPJ. Porém, os valores de juros, conforme as parcelas pagas pelos clientes, essa sim vai incluir na base de cálculo do IRPJ. Olha só que para PIS/COFINS isso não muda. Então essa dedução do ajuste não se faz para a base de cálculo do PIS/COFINS. Ela continua, não precisa fazer essa dedução. Então a base de cálculo da receita bruta não desconsidera esse ajuste de valor presente, tá? Então ela continua compondo. Então, ou seja, eu tenho lá, eu fiz uma receita, base de cálculo, receita bruta, e eu já calculo aqui o quanto, já tenho meus documentos, as notas emitidas, tá? Só que se ele fosse adiantar aquele valor presente, tá? Ele seria bem menor do que o quanto ele for pagar daqui a uns anos, a longo prazo, tá? É o caso de financiamento de imóveis, por exemplo, financiamento de carro, veículos. Então, isso que a gente vê, tá? Então, para PIS/COFINS, na sua extensão atual não tem muitas alterações, mas a sua apresentação precisa ficar atento. Como é que fica isso? Porque isso cabe dúvidas, tá? Olha lá, cooperações de conta alheia, vamos entender isso, né? A gente viu lá, conta alheia não é o aluguel, não é a receita financeira, não é essa situação, tá? São outras situações. A conta alheia, ela faz parte da atividade da empresa, tá? Mas a forma, às vezes, de recebimento, a forma que ela lidar com aquela receita é diferente das outras, do convencional, tá? Geralmente são as operações de intermediação de vendas, de comercialização de passagem individual, de grupos de passagem, viagem, excursão, por exemplo, vendas de consignação, veículos usados. Por que essas são chamadas de conta alheias? Porque elas são intermediadoras, por exemplo, as intermediadoras de vendas, por exemplo, aquelas que vendem pacotes de viagens, tá? Elas ganham comissão. E aquela comissão que é base de cálculo para o PIS/COFINS, tá? Porque elas já recebem todo aquele valor do cliente e daquele valor total não é a receita daquela instituição, né? Da agência. Ela recebe a receita, ela divide as receitas para todas, por exemplo, a transportadora de viagens, hotéis, tal, que fizeram convênio junto lá com as agenciadoras de viagem, tá? Repassando os seus valores, e aí ela tem a sua parte da comissão. Então essa comissão é a conta alheia, tá? Então por quê? Porque isso às vezes as suas transações, né, bancárias, pode ser confundíveis, que todas aquelas lá poderiam ser receitas da empresa, mas não, tá? São parte, depois quando ela repassa para as instituições, ela fica só com a parte da comissão. Então é aquela comissão que é a base de cálculo do PIS/COFINS. Assim é o caso dos veículos usados, né? Então ele tem o custo de aquisição, ele tem o valor e tem o valor de venda. Então a diferença dos dois é que a receita lá para as agências que vendem agências de veículos, né, usados, tá? Então, por exemplo, aí uma solução de consulta 31 de 2011, isso aí é promovida pela Receita Federal, esclarecendo o que é operações de conta alheia. Tudo bem? Então, isso aí já ajuda bastante a gente esclarecer, né? E as exclusões da base de cálculo, né? As exclusões da receita bruta, né, que é permitido pela legislação do PIS/COFINS. Tá? As exclusões aqui não podem ser confundidas com os créditos, que isso é um tratamento para o regime do PIS/COFINS não cumulativo. Tá? As exclusões é aquelas que são permitidas pela própria legislação, tá? Que é o que a gente vai tratar aqui. Então vamos lá. Vendas canceladas, né? Deduz da base de cálculo do PIS/COFINS. Descontos incondicionais concedidos, os descontos comerciais, tá? Não é os condicionais, não é aquela que foi depois, mas sim durante a venda, no processo da venda, que foi descontado ali, foi concedido no momento ali. Então, ela não tem uma razão, ela foi simplesmente a empresa ali foi lá na loja, quando você vai lá, quer um desconto. Aí, na hora, o vendedor concede o desconto. Já emite a nota com desconto, então já não entra na base de cálculo, já é excluído, né? Se for considerado como receita, já desconsidera aí da base de cálculo. Devoluções de vendas, né, no caso aqui cumulativos, depois a gente vai falar sobre isso também. O IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, quanto contribuinte. Então não entra na base de cálculo do PIS/COFINS. Então você pode descontar esse IPI
quando contribuinte. Então é uma exceção aí que a legislação permite. Eu falei lá dos tributos incidentes, mas o IPI é um caso que você pode deduzir, porque o IPI está na esfera federal e o PIS/COFINS, lembrando que o PIS/COFINS são contribuições, são tributos de competência federal, tá? O ICMS-ST, quando ele é substituto. O ICMS-ST, substituição tributária do substituído, essa não deduz da base de cálculo da receita bruta lá para tributação do PIS/COFINS, quando o contribuinte substituído. Agora, o substituto, aquele que promove o recolhimento, né, é o sujeito responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, essa sim, por mais que você repasse ele no preço da mercadoria, na emissão da nota fiscal, você, na hora de apurar o PIS/COFINS, você deduz esse ICMS-ST. Então, ele considera que isso não faz parte da composição da receita bruta, tá? A legislação vê isso. Receitas decorrentes de vendas do ativo permanente, tá? Do ativo, por exemplo, ativo imobilizado, ativo não circulante, aquelas classificadas como investimento, ganhos em relação aos investimentos, imobilizados e tangíveis também. Então, isso já entra na questão do conceito de base de cálculo do PIS/COFINS, quando se trata aí que está ligado às atividades da empresa. Tá? Então, mas aí a legislação ela esclarece que ativo imobilizado, por exemplo, não é base de cálculo, não entra na base de cálculo do PIS/COFINS. Isso se foi considerado como receita, então você faz essa exclusão. Tá? Vendas de bens classificados no ativo não circulante que tinha sido computado como receita, isso comentamos. As receitas auferidas revenda de mercadorias, a quais estão na condição de substituta tributária, no caso, ela adquire uma mercadoria que já foi recolhida como substituição tributária do PIS e da COFINS. Quando eu estou falando de substituição tributária aqui, exatamente nesse tópico, é substituição tributária do PIS/COFINS, tá? Isso existe também no PIS/COFINS. Existe substituição tributária do ICMS, existe substituição tributária no PIS/COFINS. Tá? Ela é parecida com o regime monofásico, tá? Só que é um pouco diferente pelo seu conceito. Por exemplo, quando se fala PIS/COFINS, substituição tributária, ela tem o responsável do recolhimento, ela tem as alíquotas diferenciadas, mas ela não tem crédito. Quando se fala regime PIS/COFINS no monofásico, diferenciadas também, aí ela pode, se for o caso de regime não cumulativo, ela tem direito de crédito nas suas entradas. Tá? Receitas decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS, crédito ICMS, originados de operações de exportações. Então, por exemplo, ela ganhou um crédito, né, concedido aí ela pode ter comprado crédito ICMS, né, adquirido de outra empresa, ou então ela adquiriu esses créditos, uma restituição. Então, isso também não caracteriza a base de cálculo do PIS/COFINS, tá? Aí temos outras situações, tá, mais específicas. Receitas de construção, recuperação, ampliação, melhoramento, infraestrutura, contrapartida de ativo intangível da empresa, tá? Então, representativo de direito de compra e exploração, também isso não caracteriza é excluída a base de cálculo. Aqui uma questão mais societária, resultado positivo de avaliação de investimentos para valor de patrimônio líquido, tá? Ela pega o seu balanço, faz avaliações dos seus ativos, e aquilo gera uma receita, porque aí ela, né, pode ser que ela tenha que vender ou fazer fusão com uma outra empresa. Então aí pode ser que a avaliação dos seus ativos aí ela tenha uma diferenciação, e isso pode ser confundido como receita, e aí não entra na base de cálculo do PIS/COFINS, tá? Financeira decorrente de ajuste, receitas financeiras decorrentes de ajuste de valor presente, de que trata o inciso 8º do artigo 183, mas referente àquelas excluídas da base de cálculo. O que quer dizer isso? Tá? O inciso 8º, tá? Do artigo 183 da Lei 6.404, vou esclarecer melhor, voltamos até abrir aqui essa lei, para a gente ver o que está falando sobre isso aí. Todos os elementos dos ativos, por exemplo, estoque, mercadorias, tá? Em relação aos ajustes de valor presente, aquilo que é permitido, que é incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, como eu falei já anteriormente, só que nesse caso é exceção, tá? Ele fala uma exceção. Mas esse valor de ajuste presente você não disse que está incluído na base de cálculo do PIS e COFINS, mas olha só como é que trata aqui a lei. Ele fala referente às receitas excluídas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aquisição
venda do ativo mobilizado. O ativo mobilizado da empresa, no caso. Não é a venda de mercadoria, mas a venda do ativo mobilizado a longo prazo. Ou venda de um imóvel, por exemplo, a longo prazo, que vai receber aí, talvez, né, em prestações futuras. Então, aí você tem o valor do ajuste presente. Então, essa receita de valor presente, ela não vai incluir. Tá? Porque até mesmo porque aquela venda daquele bem que já está excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, então não pode incluir também, bem como também não vai entrar essas receitas financeiras. Receitas de ganhos de corrente de avaliação de ativo e passivo, tá? Com base no valor justo também, é como eu falei anteriormente. Receitas subvenções de investimentos, inclusive mediante isenção, redução de impostos também. Receitas relativas ao valor do imposto que deixa de ser pago em virtude das isenções. Relativo de prêmios, opções de debêntures também. Tá? Outro aspecto também que pode ser excluído da base de cálculo da receita bruta são as receitas. Uma vez que foi considerado contabilmente as suas receitas, aquelas sem incidência ou alíquota zero, suspensão, revendas de bens, isso aí a gente vai falar um pouco também, tá? Amanhã a gente vai falar sobre isso aí, essas situações um pouco, tá? Suspensão, alíquota zero, revenda de bens, a sujeita à substituição tributária ou monofásico, tá? São casos específicos. Vou dar algumas dicas, tá? Sobre essas situações aí, como é que a gente vai saber se aquela receita ela é alíquota zero, suspensão, tá? Substituição tributária, como a gente encontra isso? Tá? Eu vou mostrar aqui de uma forma bem didática aqui para vocês como é que vocês podem consultar isso. Tá? Caso de dificuldade, como eu falei para vocês, têm aí os clientes têm o Legalmat que pode fazer essas dúvidas, tirar essas dúvidas, mas eu vou dar uma dica aqui onde a gente pode encontrar e ter a segurança de que aquela informação ela é confiável, né? Diretamente na fonte das leis, das normas. Tá? Deixa eu ver aqui como é que está o pessoal, como é que vocês estão acompanhando. Tá? Vamos lá. O pessoal já entrou bastante aqui, já tem bastante espectadores. Bom dia. Ednei Lemos, bom dia. Então entrou mais gente aqui, ó. Então, lá. Estamos assistindo, tá muito bom. Que legal, bacana. Obrigado aí, viu? Rubens Pereira sempre nos acompanhando, legal, de Guarulhos. Bom dia aí. Marielle Franco, tá? Francos, bom dia. Kátia Santos, André Ferreira. André Ferreira sempre aí acompanhando aí. Ela também é consultora, dá vários cursos aqui. Obrigado, viu, André? André também aí é uma excelente aí, professora, sempre também. Pessoal, acho que a gente tiver probleminhas técnicos aqui para restabelecer a conexão. Vamos fora do ar aqui um pouco. Quero pedir desculpa para vocês, mas estamos retornando, tá, pessoal? Não deu continuidade, para ficar tranquilo que teve falha agora, tivemos problema técnico agora, mas paramos aqui e eu não continuei com o curso, tá? Vamos continuar aqui da onde nós estávamos falando sobre base de cálculo, tudo bem? Então o pessoal está reconectando também, pode ser que achou que o curso tinha acabado, não, mas a gente tem bastante tempo, temos umas meia hora ainda para a gente retratar aqui do curso, tá? Pessoal, quero pedir desculpa para vocês, mas tivemos um probleminha técnico, mas isso acontece, tá? Então vamos continuar, retornar aqui a nossa aula sobre aspectos gerais e atualizações sobre o PIS e COFINS, tá? Então a gente paramos na parte de base de cálculos, continuaremos falando para base de cálculos, tá? Para vocês não achar que perdeu o material, perdeu o conteúdo aqui, tá, pessoal? Vocês não perderam o conteúdo, não, tá? Então eu tratava aqui sobre a receita bruta, o conceito da receita bruta para a base de cálculo do PIS/COFINS, incluindo todos os tributos, aí, se for o caso, os indiretos que estão embutidos na receita bruta, tá? E a caso do valor de ajuste presente. Então, a gente estava falando, falei da conta alheia, né? Passei as exclusões, agora que a gente está retomando onde nós paramos, tá? Deixa eu ver aqui onde a gente estava. Exclusão, poderão... tá. Já sei onde que a gente... sobre as receitas que tem benefícios fiscais, por exemplo, alíquota zero, suspensão, revendas de bens e aquelas sujeitas à substituição tributária. Essas são excluídas da base de cálculos que são tributadas. Geralmente, no seu balanço contábil, ela pode ter incluído todas as receitas, porém,
é preciso fazer uma segregação das receitas, né? Separar o que é receita com suspensão, alíquota zero, das outras receitas que são tributadas do PIS/COFINS. Então tem que tomar um cuidado para realizar essa tarefa da apuração do PIS/COFINS e levantamento dessas informações. Eu tinha dito que, depois eu vou dar uma dica para vocês onde a gente encontra essas situações de tributação de alíquota zero, suspensão, revendas de bens, a substituição tributária. Tá? Vou dar uma dica legal para vocês, onde vocês podem encontrar essas situações em tabelas. Tudo bem? Bom, e aí vamos falar sobre o que dispõe aí sobre o inciso 8º do caput do artigo 183 da Lei 6.404, de dezembro de 1963. Essa lei, antes de mais nada, é a lei das SAs, tá? Que tem várias alterações também em relação à Lei 11.638 e também da 12.933, tá? Então aqui eu transcrevo aqui para vocês esse artigo 183 e o inciso 8º. Às vezes, o balanço dos elementos dos ativos serão avaliados segundo os seguintes critérios. Os elementos dos ativos decorrentes de operações a longo prazo serão ajustados a valor presentes, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Lembra que eu falei do valor ajustado? Elementos dos ativos, aquelas que, se caso, quando se trata aqui de bens, de mercadorias que estão decorrentes do ativo, por exemplo, estoques, tá? Elas são avaliadas quando se trata de operações a longo prazo, tá? Traz então você ajustar ao valor presente para fins de cálculo, por exemplo, do imposto de renda, tá? Isso no balanço ali você já tem então você tem esses ajustes, tá? Nas demonstrações contábeis, tá? Então, mas isso para efeitos de apuração do PIS/COFINS. Quando se trata de exclusão, quando é matéria de exclusão, então o ajuste de valor presente não vai entrar na base de cálculo do PIS/COFINS, mas quando se trata por exemplo, de receitas de bens de mercadorias, aquela que faz parte da atividade dela, ou prestação de serviço, e que o ajuste, ela compõe, o valor do ajuste, que é deduzido e demonstrado nos valores contábeis, ela é composto na base de cálculo do PIS/COFINS. Tudo bem? Então aqui já trouxe para vocês essas exclusões. O pessoal está começando a voltar a entrar de novo aí, o pessoal está reconectando também, achou que tinha acabado o curso, né? Mas às vezes, né, o pessoal que está voltando aí já, novamente comentar com vocês, se tiver um problema, falinha técnica aí no sistema, então ficamos fora do ar, mas a gente eu não continuei o material, continuamos da onde a gente parou aqui, então vocês não perderam nada, tá, pessoal? Então continua aqui, tá? E tem bastante tempo aí, temos meia hora aí para falar sobre exclusões do ICMS próprio. Como eu falei para vocês, o ICMS próprio, lembra que eu falei do tratamento do ICMS da substituição tributária e o ICMS próprio, exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o ICMS ST, quando é substituto, ele pode excluir tranquilo o ICMS ST, né, sem precisar entrar com algum processo administrativo nenhum. Agora, o ICMS próprio, aquelas incidentes sobre as mercadorias, a qual ele é contribuinte, por exemplo, né, ele revende as mercadorias, produz mercadorias e tem a incidência do ICMS. O ICMS próprio, a legislação atual, ela não dispõe de sua exclusão do ICMS próprio, tá? Aquela que está embutido no preço embutido no preço, né, no valor da venda. Porém, o STF, né, quem discordando as divergências, né, entrou com processo administrativo e tem aí uma liminar para excluir o ICMS da operação própria. A Receita Federal já colocou várias disposições de como proceder com essas exclusões. Tá? Amanhã eu trago aqui para vocês, mostro para vocês qual foi o parecer, o ADI, que é a Receita Federal, e como ela pode ajustar isso. Tá? Amanhã eu vou falar mais sobre esse ICMS próprio, tudo bem? Então, por enquanto, só para vocês entenderem aí que o ICMS e a expressão próprio só quando ele tem uma liminar em processos administrativos, tá? Quando se trata aqui de decisões judiciais e trânsito julgados, tá? A Receita Federal, aqui que eu quero mostrar para vocês agora, ela emite várias soluções de consultas, divergências, matérias, esclarecimentos, tá? E que podemos consultar isso na Receita Federal, tá? Então é uma coisa interessante que eu apresento aqui para vocês. Às vezes situações que a legislação não aborda com esclarecimento.
por determinada situação, tá? Determinada atividade, determinada empresa, determinada operação, a legislação de repente não foi clara com aquela situação. Então o que a Receita Federal faz? Ela emite soluções de consulta através de contribuintes que realizaram essa consulta. Elas podem, né, vocês podem realizar essas consultas, né, formular uma consulta para a Receita Federal para obter um parecer, né, oficial sobre aquela atividade, sobre aquela operação, sobre aquela empresa, né, para determinados tributos. Então, como no nosso caso aqui nós estamos falando de PIS/COFINS, então você tem isso. Então, a gente pode consultar também essas soluções, consultas já foram emitidas para outros contribuintes. Muito se fala até, lógico, e que a gente não pode tem que tomar um cuidado na hora que realizar, pesquisar essas soluções de consulta já emitidas pela Receita Federal, tomar o cuidado de não utilizar ela como base oficial, mas que a gente pode usar ela como forma interpretativa e que isso dá uma segurança se de repente, quando aquela solução ela tem as mesmas características que a sua empresa. Então você pode usar aquela solução de consulta, né, como base para argumentar e adotar aquele procedimento quando se trata de uma solução de consulta de uma determinada empresa que tem, né, tem assim, todas as características fundamentadas ali da sua empresa. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque de repente você achou uma solução de consulta, a Receita Federal, o departamento lá da Receita Federal, ela fez seu parecer, mas a consulta foi feita por um contribuinte de uma atividade que não faz parte da sua atividade, ela tem uma outra atividade. Então tem que tomar esse cuidado. Então, porque às vezes o fiscal fez um parecer ali exatamente para aquele contribuinte, não para aquele determinado ramo. Então é bom quando você abrir essas soluções de consulta, abrir todo o material, ali você consegue fazer o download pela Receita Federal e você consulta esse parecer. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Então, no slide eu estou mostrando aqui para vocês a tela aí lá, Receitas Normas. Tá? Ela mudou, só cara faz muito tempo, mas ela mudou um pouco. Então, vocês podem ver aqui que vocês podem consultar, digitar lá PIS/COFINS, palavra-chave, e você acha as soluções. Então, eu quero para vocês apresentar algumas soluções de consulta. Aqui eu peguei uma, né, aleatória. Só para você ver, solução de consulta 7060 de 2019, foi emitida aí ano passado. O assunto é o PIS/COFINS, né, sobre obras de construção civil. Serviço de construção civil, regime cumulativo e não cumulativo. Quando se aplica ao regime cumulativo e não cumulativo? Então, aí ele fala aqui, né, a expressão obras de construção civil. Para fins de aplicação do inciso 20 da Lei 10.833, que ele quer dizer o seguinte: esse dispositivo, ele trata dessa atividade no regime cumulativo. Então, a atividade de construção civil, tá? Ela, no geral, ela é no regime cumulativo. E aqui ele dá um parecer. Então, ele está dizendo aqui, então, realmente, provavelmente foi algum contribuinte dessa área, tá? Em que ele questiona em determinadas situações ele está caracterizado como obra de construção civil e nem sempre que a sua atividade ali pode ser uma manutenção de prédio ali, que nem sempre está caracterizado como construção civil. E que isso pode caracterizar no regime não cumulativo do PIS/COFINS. Então, olha só a situação que ele está. Então, quando ele fez essa consulta, a Receita Federal deu um parecer para ele. A expressão da obra de construção civil para fins de aplicação desse dispositivo compreende os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos similares, transformam o espaço a qual são aplicados. Aí ele fala, a vinculação de serviço, aqui eu resumi, né, desse serviço de construção civil estará comprovada quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e entrega por meio próprio de terceiros e tal prestação de serviço. Tá? Então, mediante um contrato ali, ela caracteriza como obra de construção civil e aí caracteriza como um regime cumulativo. Tá? Então, é um trecho dessa solução de consulta. Aí temos outra aqui, solução de consulta de indenização, tá? Sobre indenização de dano patrimonial. Essa é interessante porque ele fala, né, será que indenização patrimonial tem incidência do PIS/COFINS?
Tá? Aí ele fala aqui, as indenizações recebidas por pessoas jurídicas destinadas exclusivamente a reparar danos patrimoniais integram a base de cálculo do PIS e COFINS no regime cumulativo. Tá? Agora, a partir de 2009, as indenizações recebidas por pessoas jurídicas destinadas exclusivamente para reparar danos patrimoniais não integram a base de cálculo do PIS e COFINS no regime cumulativo. Tá? É aquela história. Então a gente já pega aqui para continuando falando sobre o regime cumulativo. Tá? A base de cálculo do PIS e COFINS no regime cumulativo é aquilo que está ligado às atividades operacionais da empresa, né, que está nos atos constitutivos. Aquelas receitas que não estão ligadas à atividade dela não entram na base de cálculo. Então essa questão da indenização do dano patrimonial, quando se trata do regime cumulativo, não entra. Regime não cumulativo já entra. Depois eu vou explicar aí o melhor conceito do não cumulativo. Tá? Então, viu só a diferença? Então, aí a Receita Federal dando esse parecer, mostrando para vocês, esclarecendo uma situação que poderia estar duvidosa aí na legislação e ela esclarece. Então, aqui a gente pode usar para uma situação, aqui pode a gente até usar, generalizar um pouco aí, usar para várias situações de vários contribuintes diferentes. Vamos ver aqui, ó, outra solução de consulta, indenização por rescisão de contrato. Olha, então temos diferenças de indenização. Temos indenização patrimonial e indenização por rescisão de contrato. E essa de rescisão de contrato, por exemplo? A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa jurídica, em virtude de rescisão de contrato, constitui receita sobre a qual incide o PIS e COFINS. Tá? Então, isso aqui aplica-se regime cumulativo ou não cumulativo. Então, a rescisão é por contrato porque o contrato foi emitido um contrato para realizar uma prestação de serviço que é da atividade da empresa. As suas indenizações estão dentro dentro da atividade da empresa, porque foi quebra de contrato, então a indenização recebida vai entrar no regime tanto cumulativo e não cumulativo. Tá? Por isso que ele nem coloca aqui cumulativo e não cumulativo. Então, tá vendo? Só a indenização patrimonial que tem uma diferença. Então, essa aqui, para título de exemplo para vocês, essa e mais outras situações, né, sempre tem essa questões, conceitos, né, que os agentes da Receita Federal elas têm esse esclarecimento quando você realiza essas consultas. Tudo bem? Então, uma dica dada aí para vocês consultarem, né, fazer pode pesquisar essas soluções de consultas já emitidas, só que tem que tomar cautela para ver se ela é adaptável à sua situação, da sua atividade ou não, tá? Então, às vezes, por mera pesquisa, para a gente achar um esclarecimento, essa solução de consulta ela é viável para a gente usar para a nossa empresa. Mas tem que tomar cuidado. Então, é bom sempre a gente fazer uma leitura bem minuciosa, tá? Requer atenção para a gente encontrar essas informações, tá? Então, principalmente que vocês são a gente que é da área fiscal aí, também está trabalhando na parte operacional, ele está lidando com várias situações, ao mesmo tempo você tem que ali operar as informações, tem que escriturar as notas, tem que fechar a apuração, emitir as informações para o cliente, falar com o cliente e ainda se atualizar, fazer cursos aqui na Contimatic aí, por via do nosso YouTube, do nosso canal, e ao mesmo tempo fechando o balanço e aí tudo mais. Né? Então a gente às vezes é multiuso. Só que para essas determinadas situações, como o curso aqui, precisamos de uma atenção, principalmente para fazer essas pesquisas, levantamentos. O cliente perguntou, eu tenho uma situação assim, vai entrar na PIS e COFINS? Vou pagar PIS e COFINS ou não vou? Né? Ele questionou, por que eu paguei mais PIS e COFINS esse mês? Aí você tem que argumentar. Né? Aí você olhou para essas situações de soluções de consulta, aí você vai ter que ter uma prova e fundamento, né? E por vias de legislação, provar para ele por que aconteceu. Tá? Não podemos simplesmente achar que é aquela forma. Você tem que ter essas bases legais aí fundamentadas. Tá? Então, esses são os meios de a gente procurar e buscar essas informações. E lógico, nós temos também o Legalmatic, a Contimatic para ajudar vocês bastante. Tudo bem?
Alíquotas do regime cumulativo. A gente vai ficar um pouquinho atrasado, tá? Mas eu vou tentar aqui adiantar algumas coisas por questões dessa pausa que nós tivemos aí por meio técnico, mas vamos tentar seguir adiante, tá? Mas não vou deixar aqui de atender vocês aí nas nossas informações. Alíquotas do regime cumulativo. As alíquotas são do 0,65%, 3%, com os códigos da Receita emitida nos DARPs, 8109, 2172, respectivamente, aí, como vocês estão vendo na tela aí, tá? A regra geral, apuração do PIS/COFINS cumulativo, aplica nessas alíquotas. Cumulativo, tá? São essas alíquotas aí. O não cumulativo são outras alíquotas aqui. Quando estou falando regra geral, porque existem situações de alíquotas diferenciadas, ou então alíquotas zero, reduzidas aí, conforme tipo de atividade, mercadorias, operações e assim por diante. Tudo bem? Deixa eu ver como é que vocês estão. Até depois dessa volta nossa aqui. Ixi, eu tô sem a lista aqui do pessoal entrando aqui. A lista aqui, viu? Vou pegar aqui o pessoal da produção da... Não tô sem as informações da lista. Será que eu tenho... Pera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Tá. E... Tô procurando aqui vocês. O chat saiu, vai ter que ver por aqui, Cristian. Vai ter que ver por aí? Então deixa, não tem problema. Depois eu dou uma olhada, a gente já tá também faltando 10 minutinhos aqui pra gente... Mas Lucas, eu não tem pergunta. Só tem uma pessoa perguntando que perdeu a palestra se vai ficar disponível. Ah, tá, vai ficar disponível. Beleza. Já pra gente saber mesmo, pra ver se não... Não tem pergunta nenhuma. Não tem pergunta. Tudo bem. Qualquer coisa também, quem não conseguiu fazer pergunta, ou depois tentou fazer pergunta na hora que deu aquela pausa, né? Nosso problema técnico. Amanhã a gente vai continuar com o nosso... a parte 2 aqui do nosso curso do regime do PIS/COFINS, né? Dos aspectos gerais. Vou apresentar as atualidades. E aí tô vendo uma dúvida aqui que o pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Os cursos são agora exatamente está sendo ao vivo, mas será gravados e ficará disponível todo o conteúdo para vocês depois precisar consultar depois, né? Às vezes vocês estão aí ocupados, não tem problema, tá? Então a Contemática vai deixar disponível gravado aí para vocês, tudo bem? Então vamos voltar aqui, vou continuar aqui para a gente deixar o material para vocês. Aqui na tela para vocês depois que ficar gravado, vocês acompanharem. Então, o período a periodicidade de prazo de pagamento é até o dia 20, até o 25º dia útil do mês seguinte na ocorrência dos fatos geradores, tá? Então lá, até o 25º, tá? Então tem que tomar cuidado. Se cair no dia não útil, você antecipa o pagamento, tá? Então cuidado do recolhimento do PIS/COFINS. O prazo diferenciado para as instituições financeiras, que é até o dia 20º dia útil subsequente à ocorrência do fato gerador. Tá? Aqui eu estou falando do prazo do recolhimento. Tá? Amanhã eu vou falar sobre esses prazos prorrogados, tá? Dos períodos dos meses de maio, abril, tá? Se teve mais períodos prorrogados. Vou comentar isso, mas vou deixar isso para amanhã para a gente não se perder. Aqui só por enquanto eu estou falando do prazo de pagamento, que é sempre até o 25º dia útil, para os casos em gerais, e até o 20º dia do mês subsequente, para o caso diferenciado das instituições financeiras. Depois eu vou falar dos meses de competência que foram prorrogados, isso para amanhã, que aí aborda o assunto aí das alterações, tá? Atualidades aí em questão do PIS/COFINS. Vou deixar isso para amanhã para a gente não ficar, para a gente tomar cuidado, tá? Então, se o vencimento não for dia útil, antecipar esse vencimento. Vou abordar aqui o regime caixa, que esse regime caixa esse tratamento do regime caixa é somente para o regime cumulativo no lucro presumido. Não existe apuração do regime caixa quem está no regime lucro real. Toma cuidado, porque lucro real, ele vai apurar os seus tributos no regime de competência e junto à contabilidade, junto à escrituração contábil. Tá? A Receita Federal exige do instrumento da escrituração contábil para a apuração, por exemplo, do imposto de renda e contribuição social, principalmente. Tá? O lucro presumido, ele tem a opção do regime caixa para apurar o PIS/COFINS e também o imposto de renda e contribuição social. Uma vez adota o regime caixa, ele é irretratável, ano calendário, tá? Então,
e será para os 4 tributos, né, federais: imposto de renda, PIS e COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. A empresa que adota o regime caixa, ela deve emitir os documentos, escriturar esses documentos, indicar, detalhar esses documentos no livro caixa. Registros individualizados, documento por documento, que corresponde àquele recebimento. O fato gerador aqui, no regime caixa, é o recebimento, que se compõe aí a base de cálculo desses tributos, como a gente está falando aqui do PIS e COFINS. Quando você não tem essa opção do regime caixa, é o regime de competência. O regime de competência é quando você já reconhece a receita, independente do recebimento. Então, não precisa fazer a opção do regime de competência, né, quando você institui a empresa. Ela já automaticamente, naturalmente, quando você institui a empresa, ela já está no regime de competência. Agora, se você quer migrar para o regime caixa, aí sim você precisa posteriormente indicar isso nas declarações de obrigações acessórias, como o DCTF, indicar que você está apurando no regime caixa. Então, mas cuidado, não vai apurar um mês regime caixa ou outra competência. Adotou no mês de janeiro, que adote o ano inteiro, tem que ser adotado o ano calendário, tá? Então, não pode mudar dentro do ano para outros regimes. Tá? Então, tome cuidado. E a exigência do fisco é esse detalhamento de informação, que é a indicação desse livro caixa e o detalhamento. Então, se você está recebendo, você faz o controle do recebimento para fazer a base de cálculo do PIS/COFINS, todos aqueles recebimentos, ela tem que representar os documentos fiscais escriturados, detalhados. Olha, esse recebimento que eu tive esse mês, lá, por exemplo, ela recebeu lá 50 mil reais dos clientes, de vários clientes. Ela tem que ter um livro caixa que indique todos esses recebimentos, desses 50 mil, todas as notas, indicativos das notas, data, período que foi emitida as notas, enfim, a forma que está sendo recebida, depósito em caixa, depósito bancário, emissão de boleto, enfim, tá? Então isso também precisa ser destacado no livro caixa. Então tome cuidado, esse controle é bem mais rígido para quando opta pelo regime caixa, tudo bem? Bom, pessoal, e aí, né, a pessoa que mantiver a escrituração contábil, mesmo optando pelo regime caixa, no lucro presumido, tá? Ela tem que separar em contas específicas essas receitas recebidas, em qual ela tem que indicar aí os documentos que correspondem ao recebimento, tá? Os valores recebidos antecipado, detalhe aqui, tá, gente? Quem opta pelo regime caixa, por exemplo, por conta da venda de bens e direitos, da prestação de serviços, elas são computadas aí como receitas, tá? No mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou de direito de conclusão do serviço, o que primeiro ocorrer. Então, aquele que recebeu antecipado, tá? Ela vai computar isso na base de cálculo no momento em que entregar o bem para o seu cliente, na venda, por exemplo, ou no momento que prestar o serviço. Aí ela já vai computar isso na base de cálculo. Porque a antecipação não aconteceu, não foi ainda definido o momento da venda da mercadoria, o deslocamento da mercadoria, ou então a prestação do serviço. Então ela vai ser computada no momento que entregar o bem, ou então prestou o serviço, ou concluiu os serviços, tá? E aí compõe na base de cálculo, tá? Bom, os valores recebidos a qualquer título de adquirente do bem ou do direito de contratante de serviço serão considerados como recebimento do preço a parte deste até o seu limite. No caso de contratante de serviço e concessão de serviço públicos, as receitas decorrentes de construção civil, tá? Recuperação, reforma, seja ativo financeiro, representativos de direito contratual, condicional, de receber caixa ou outro ativo financeiro, integrará a base de cálculo do PIS/COFINS, tá? Então, o recebimento dessas obras também integra na base de cálculo do PIS/COFINS, quando se trata do regime caixa, tá? Então, eu vou só especificar aqui o roteiro, tá? E aí eu vou deixar isso para amanhã, né? Porque acho que já está acabando nosso tempo aqui, né? É isso? Nosso horário aqui. Então, no momento você tem que levantar essas informações dentro dos registros contábeis e fiscais, tá? Para a gente começar a ter o mapeamento e começar a iniciar a apuração do PIS/COFINS no regime cumulativo, tá? Com base na escrituração fiscal, às vezes você, inclusive, tá? Aproveitando, ensejo os nossos sistemas aqui da Contimatic, ela tem as ferramentas aqui que facilitam para vocês nessa apuração do PIS/COFINS, tá? Basta lá, depois que você importou as notas de entrada e saídas, aí você já tem 90% do cálculo do PIS/COFINS aí já pronto,
né? Bastando depois só fazer algumas configurações, vinculando as informações e depois você já tem a apuração pronta para já emitir o DARF e emitir para o cliente, inclusive para as obrigações acessórias ligadas ao PiscoFins. Por exemplo, que é o FD Contribuições. Não deixaremos de comentar aí da FD Contribuições, que é a parte da escrituração detalhada em matéria de apuração do PiscoFins. Então a legislação exige a obrigação acessória após da apuração do PiscoFins, tá? Depois de desconsiderar a base de cálculos, outras receitas que não infiguram a atividade dela, você depois exclui as deduções permitidas pela legislação, vendas canceladas, devoluções. Depois você segrega receitas que são não tributadas do PiscoFins, tá? Aplica as alíquotas do PIS e COFINS sobre a base de cálculo que você vai chegar, deduzir das contribuições a retenção na fonte, tá? E emitir os DARF de recolhimento. Então esse processo, por exemplo, o sistema G5 ele traz para vocês nessa sequência, tá? Então pode ficar tranquilo quem já utiliza o sistema. Quem não conhece o sistema, vale a pena aí conhecer para poder ajudar vocês nessa apuração do PiscoFins, tá? E depois aí gerar os arquivos para entrega, por exemplo, da FD Contribuições e da DCTF mensal. Depois que eu efetuar o pagamento, tudo, né, do PiscoFins, você tem que pegar esses DARFs aí e espelhar ele no DCTF também, tá? Isso aí o sistema também G5, ele prepara as informações na hora de você, depois que você fechou a apuração do PiscoFins também, tá? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Porque a gente já deu o nosso tempo aqui. Depois amanhã eu mostro um exemplo de apuração do PiscoFins no cumulativo. Fica um pouco apertado aí por causa dessa pausa que nós tivemos aí no nosso problema técnico, mas pode ficar tranquilo, no final a gente dá tudo certo, tá? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela participação, né? Espero que compreenda aí nossa situação aí, mas isso acontece, tá? Mas amanhã estamos aqui de volta, nesse mesmo horário, e dando a parte 2 dessa apuração do PiscoFins, trazendo aí novidades para vocês também, sobre atualidades dessa apuração do PiscoFins. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Estou esperando vocês aqui, beleza? Tchau!